Simone Fernandes. Rodrigo Campos, e aí? E aí, tudo bem? Como é que estão as Tá tudo coisas? bem. É? Que bom. Quase sempre, em todos os programas, está tudo bem. Olha que coisa boa, Na né? verdade, eu estou ansiosa esperando o nosso tema de hoje. Qual será o nosso tema de hoje? Como lidar com o medo que nos paralisa? Como lidar com Hum, o medo que nos paralisa? Parece que tem um medo que não necessariamente nos paralisa, mas tem um que nos trava, que na hora de tomar a decisão a gente não toma por causa desse medo. Você já passou por alguma situação relacionada a isso? Nunca passou por isso? Como que é na sua experiência? Ó, essa questão do medo que paralisa, né? Por que o medo paralisa? Algo acontece dentro da nossa mente e dá uma resposta para o nosso corpo que faz com que a gente trave em algum momento, e esse momento a gente está falando que é um momento de medo. E o que eu lembro de algum momento em que eu realmente paralisei? Tem um fato que aconteceu uma vez com a Pamela, minha filha mais velha. A gente estava num churrasco e uma menina estava acendendo a churrasqueira, também não sabia nada sobre isso, e foi acender com um álcool. E a churrasqueira já estava com fogo. Caramba. E ela joga o álcool na churrasqueira e o fogo automaticamente vem para a mão dela. Eu estava sentada a uma distância grande dela, porém ela joga o vidro de álcool. O álcool que está dentro do vidro sai fora do vidro em chamas e uma dessas chamas cai na mãozinha da Pamela, que tinha só 3 aninhos. Eu acho que eu fiquei paralisada. Foi um momento que você fala paralisada pelo medo. Foi um momento em que eu não consegui reação. Você busca suas pernas, você não acha. Por que, que eu não consegui? Por que, que eu não consegui andar na direção dela? Por que, que foi tão difícil chegar até ela? Né? Uhum. Então foi essa. É, foi muito rápido e não tive reação. Então eu lembro esse tipo de medo, sei lá, de que algo acontecesse pior, né? Medo que estava acontecendo, que eu estava vendo. Então esse medo me paralisou e foi quando eu pensei, por que, que eu não consegui reagir? Uhum. Né? E depois tem outro tipo de medo que a gente não consegue reagir, porque a gente às vezes tem medo do resultado que pode acontecer. E aí já é um medo que a gente pode chamar um pouco de medo relacionado com a ansiedade, que a gente está prevendo que o resultado não vai ser bom, então você acaba paralisando também, deixando Uhum. de fazer o que tem que ser feito, por exemplo. Sim. Tem pessoas, por exemplo, que têm medo de falar em público, então quando estão diante de uma situação assim, entram em pânico, em desespero, não conseguem falar, né? Às vezes precisa apresentar um trabalho na escola, ou existe aquele medo também, o medo de viajar de avião, por exemplo, é um medo bem comum também. E eu acho que tem a ver com isso que você está dizendo. Eu acho que existe uma espécie de pensamento catastrófico que habita todo mundo, né? É mais ou menos a nossa cabeça prevendo o pior acontecendo. Mesmo que aquilo não aconteça ou nunca acontecerá, mas é uma possibilidade de acontecer. Então você meio que já se vê naquela situação. Quando a gente deixa esse pensamento catastrófico tomar conta da gente, da nossa mentalidade, você acaba lidando com inimigos que não existem. Então, a vida ela acontece em uma sequência, né? Ela acontece, você vai lidando com as coisas e os problemas vão, na verdade, aparecendo na medida em que você lida com elas. Quando você lida com um problema que não apareceu, que pode até aparecer, mas que ainda não é uma realidade, você está lutando contra um inimigo imaginário. E é aí que entra o problema, porque muitos, diante desse inimigo imaginário, travam. Eles falam: não, se eu for nessa direção, se eu for viajar de avião, vai cair o avião, do mesmo jeito que caiu aquele outro avião. Ah, se eu for falar alguma coisa na frente das pessoas, elas vão rir de mim.
e elas rindo de mim, vou me tornar humilhado, né, diante das pessoas. Então eu não vou falar nada porque para eu não correr o risco de ser humilhado. Então assim, o medo que paralisa tem muito a ver com esse pensamento catastrófico, que tem a ver com uma leitura negativa daquilo que pode acontecer se você agir em uma determinada situação, né? O medo que paralisa, ele é uma reação natural do nosso próprio organismo. É autodefesa, né? Isso. E você falou do medo que paralisa, mas também falou do medo que é versus não, medo barra ansiedade, que é aquele Uhum. medo por, por achar que algo vai acontecer. A gente imagina que algo vai acontecer. Porque tem um medo relacionado com trauma, que nessa história que eu acabei de contar, pode ser que em algum momento da vida da Pam, ou até minha, que eu nunca percebi, mas em que onde o fogo apareça, a gente cria um certo tipo de pânico, porque relembra aquilo, né? Pode não relembrar conscientemente, mas existe uma coisa que vai ser ativada e que a gente vai criar um medo de certas temperaturas ou de um lugar mais, né? Pode criar esse tipo de medo. Mas a gente está dizendo aqui de um medo que a gente imagina coisas, a gente não sabe do que vai acontecer e a gente cria aquele limite de que eu deixo de fazer, ou um medo também que assim, eu deixo de fazer porque eu acho que eu não vou conseguir, ou eu deixo de fazer porque eu queria fazer tão perfeito. Isso acontece muito comigo. Eu queria fazer tão perfeito que eu acho que eu ainda não estou pronta para fazer. E aí, isso não se desenvolve, que é o medo do julgamento, o medo de alguém achar que não ficou ruim, o medo de você mesmo olhar e não gostar, né? Não se aprovar, porque a nossa opinião sobre nós é muito importante, né? Então, esse medo de antecipação, por achar Sim. que vai dar. E esse medo que paralisa, ele pode ser utilizado, é, muito bem utilizado, por pessoas também que querem manipular as outras pessoas, né? Então, por exemplo, o medo de ficar sozinho pode te paralisar, por exemplo, em relação a um monte de coisas na sua vida. Então, por exemplo, há pessoas que, por medo de ficar para titia, por medo de cair naquela categoria socialmente dito, olha, o encalhado, a encalhada, acabam entrando em relacionamentos que não são legais e dentro desses relacionamentos fazem qualquer coisa para se manter neles, paralisam nesse sentido diante desses relacionamentos, muitas vezes com medo de não ficar sozinho. O medo que paralisa, o medo que impede o fluxo da vida acontecer. E às vezes é o contrário, às vezes a pessoa tem tanto medo de casar, por exemplo, medo de se relacionar e não dar certo, e se frustrar, às vezes a pessoa já foi traída em algum momento da vida, ou ela teve a sua confiança quebrada, ou ela, enfim, começou a morar com alguém e foi uma situação que machucou profundamente, que ela tem medo de contrair novos relacionamentos, de se relacionar com outras pessoas, justamente por causa desse gatilho, né, que é ativado na mente. Olha, se eu me relacionar com outro, ele vai me trair de novo. E a pessoa cria essa neura, né, de meu Deus do céu. Eu acho que esse tipo de medo tem a ver com repetição, né? Você acredita que o mesmo episódio traumático vai se repetir nas próximas experiências, sendo que cada experiência é uma experiência única. Isso não significa que não haja possibilidade disso acontecer. Existe a possibilidade, mas cada experiência é uma experiência única. Às vezes a próxima pessoa com a qual você vai se relacionar é a pessoa da sua vida, é a pessoa que você vai ganhar um novo referencial de amor, de relacionamento e tal. Mas como você tem medo de dar o próximo passo por causa das questões do passado, você paralisa. Você simplesmente fala, não, eu não vou me deixar conhecer muito por essas novas pessoas, eu não vou me relacionar porque eu já tive decepções e crises no passado. Mas Eu antes eu... acho que, Ah, desculpa. Rodrigo Campos, eu acho que tá meio misturado aí.
essas questões de medo com, com... Porque assim, ó, às vezes, né, vamos falar de relacionamento, o medo, ele pode existir do novo. Não é nem porque a pessoa está vivendo numa situação traumática. Às vezes ela nem está. Mas às vezes o que a impede é imaginar esse novo, né? Como seria. E ó, o que paralisaria essa pessoa seria o fato de que essa mudança, né? Esse novo que ainda existe, dá um pouco de trabalho. Então, às vezes, a pessoa também, ela está num lugar de conforto, ela prefere, que eu acho que já está muito relacionado com medo, mas mais com o conforto, que ela olha assim, ela diz, olha, tá tudo preparado aqui, né? Sim, E sim. aí, por que é que eu vou, né? Então, assim, esse medo seria mais porque tá confortável, né? É Entendi. um medo do novo, do recomeço, mas mais porque tá confortável. Ontem eu estava falando sobre isso e eu disse assim, as coisas novas acontecerem, infelizmente, coisas têm que ficar para trás, né? Uhum. Mas se a gente só olhar com esse olhar, infelizmente, triste, de ódio, apego, as coisas novas, elas não chegam, elas não vêm. Sim, verdade. Então, E eu comecei falando sobre o medo que pode ser utilizado como objeto de manipulação, né? Que é uma coisa interessante. Como a natureza humana lida com esses medos constantemente, né? Com esse medo que paralisa, e a gente precisa ir vencendo e entendendo como esse processo acontece em nós. Existem pessoas que, ao saberem desse medo, se utilizam dele para tentar nos manipular. Isso em todas as direções, né? Na direção política, na direção religiosa, na direção ideológica, enfim, às vezes até em relacionamentos abusivos, por exemplo, um rapaz que olha para uma moça e sabe que ela tem medo de ser rejeitada, de ser isso, ser aquilo, pode se utilizar dela e pode reforçar esses medos para um fim específico. Então, ou como um político, por exemplo, que está lidando com pessoas que passaram fome, com dificuldades a vida toda, e se utiliza, por exemplo, desse medo do outro, por exemplo, para manipulá-lo politicamente falando, ou um líder religioso que sabe que as pessoas têm consciência dos seus erros, das suas dificuldades, e às vezes se utiliza da culpa de Deus ou do medo de Deus e enfatiza muito esse lado, né, da vingança de Deus, ou esse lado da punição, ó, oh, não faz isso, porque senão vai vir um raio e vai cair na sua cabeça. Então, tem pessoas, por exemplo, que sabem dessa realidade do medo e se utilizam dela para os seus fins, para os seus interesses pessoais. Então, uma das coisas importantes que vale a pena a gente lidar com os nossos medos que nos paralisam é também para a gente se libertar dessas forças que muitas vezes querem nos manipular em uma ou em outra direção a partir do nosso medo. Eu acho que uma das coisas mais libertadoras que existe na Terra é quando você vive em um espírito sem medo. Será que é possível viver assim? Completamente? Eu estou falando do medo que paralisa. Eu não estou falando do receio, que é uma coisa diferente. Né? Ter receio de que algo aconteça não necessariamente é ter medo. O receio ele tem muito mais a ver com lidar com a possibilidade real de certas coisas. Então, por exemplo, quando eu vou atravessar a rua, eu atravesso a rua com receio, né, do movimento da rua. Isso me torna um cara negligente que vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, vai calcular bem e vai atravessar a rua. Então, esse receio de que algo aconteça muitas vezes se traduz em prudência. Por ter receio de meu filho, por exemplo, falecer, eu vou, enfim, vaciná-lo, eu vou levar ele constantemente ao médico, eu vou sempre ficar de olho nos sinais que ele apresenta do ponto de vista físico, fisiológico, até psicológico, porque eu quero prezar pela saúde dele. Então esse receio ele tem mais a ver com essa prudência da vida. Agora o medo não, o medo ele tem a ver com essa coisa catastrófica, com essa coisa que nos paralisa.
E o Ó, ser você tá... humano dá para viver sem medo, na sua opinião, ou não? Não tem como viver sem medo? Esse medo que paralisa. Agora eu comecei a conectar com você nessa questão do tipo de medo que você está dizendo, Uhum, nessa última fala. E esse medo que paralisa seria medo também, não só o medo da ansiedade, mas medo do julgamento, uhum, medo culpa, né? Porque às vezes um sentimento de culpa pode nos paralisar diante desse medo e aí então a gente não consegue tomar algumas decisões, né? E, e eu acho que e a gente sempre vai falar do autoconhecimento e essa questão da culpa também, para você entender como é que funcionam as coisas e as coisas que eu estou dizendo, como é que funciona tudo, global, onde você mora, onde você, o estado que você mora, as políticas que você tem, né? E você entender que algumas coisas não dependem de você somente, você depende de outras pessoas. E então você entender desse mecanismo, como ele funciona, então você tira um pouco desse sentimento de culpa e esse medo ele pode ser diminuído ao passo que você pode ser uma pessoa mais ativa. Falando por mim, por exemplo, qual que é a minha busca? A minha busca é que a minha voz ela seja fluente, aquilo que eu sinto, que eu penso, seja fluente. Como eu me vejo por dentro, eu quero ser por fora. E por que eu me paralisava muitas vezes e ainda paraliso? Por medo de julgamento, por medo de falar errado, de não ser aquilo que a outra pessoa espera ouvir. Não, hoje eu estou aprendendo que eu tenho subjetividade, que eu tenho meus próprios pensamentos, que as minhas ideias são minhas e que eu posso sim colocá-las em prática. Esse conhecimento vai fazendo com que esse medo diminua e que eu apareça mais, que eu possa tomar mais vezes atitude, né, nesse sentido. Então, o medo ele tem paralisado menos mesmo. Mas por quê? Porque eu estou aprendendo mais, estou aprendendo mais sobre o ambiente que eu vivo, sobre a cultura das pessoas, como é que elas pensam, os padrões estabelecidos. Então, quando você vai enxergando essas coisas, você fala, e aí eu tô aqui paralisada com esse medo, né? E aí, aos poucos, você vai se soltando. Eu acho que o conhecimento ele é a chave para que você não se paralise tanto e se livre de muitos sentimentos, que um deles é a culpa, que eu já me vi, assim, paralisada por esse sentimento, às vezes agir e ficar ali, depois recuar por conta da culpa, ou não fazer mesmo, porque só, puxa, isso, entende? Então, uhum, acho que é disso. uhum. Eu fiquei pensando assim, quais são os principais medos que nos paralisam, né? Eu acho que aqueles medos que são tratados na terapia são os medos mais relevantes. Por exemplo, o medo de rejeição é um deles, é o medo de ser rejeitado, que tem a ver com o medo de ficar sozinho, medo de você ser tido como ridículo por outras pessoas. Tem a ver com esse medo de rejeição, né? Sabe outra coisa que O você melhor, falou? você dá o melhor de si e de repente esse melhor, na verdade, não é nada para alguma pessoa. Esse medo Sim. é um medo bem comum. Hum, Aham. Você também disse em algum momento aí que é, pessoas usam, né, usam dessa manipulação às vezes para colocar medo em outras pessoas e a gente vai falar agora dessa questão de como às vezes Deus é apresentado para a gente, né, e a gente age com medo, né? Então, por que é legal? E aí eu estava dizendo assim que esse conhecimento faz a gente se libertar desse medo e fazer com que a gente comece essa questão de movimento, se movimentar. A mesma coisa acontece na nossa relação com Ele, com Deus. Ao passo que a gente vai tendo conhecimento de quem Ele realmente é, né, de como é que flui essa questão de Deus, do Pai Todo-Poderoso, a gente também vai se livrando desse medo e o nosso relacionamento com Ele vai ficando mais um movimento de nós mesmos para com Ele, porque Ele não deixa de se movimentar para o nosso lado, né? aham, A gente, às vezes, deixa de se movimentar para o lado dele por medo. uhum. Então, a gente, conhecendo Ele, se libertando desse medo, nosso movimento na direção dele vai ser uma coisa
melhor e a gente vai ter experiências incríveis. Sim. E a relação fica mais fluida, né? Uhum. E para finalizar assim, a minha fala, eu lembrei, diante disso que você falou, de que o amor ele lança fora todo medo, né? Onde tem amor, não tem medo. E onde tem medo, não tem amor, nesse sentido. Para mim, isso é uma das coisas mais importantes que a gente precisa aprender ao longo da vida, porque por que, que o amor lança fora todo medo? Porque o alvo do nosso amor recebe de nós a confiança que manda para longe qualquer tipo de medo. Então, se eu amo, se eu confio no outro, eu não tenho medo dele. Eu não tenho medo de me entregar, eu não tenho medo de ser 100% quem eu sou, eu não tenho medo de acessá-lo, eu não tenho medo de pedir nada para ele, eu não tenho medo de confessar um sentimento ruim que eu tenho, eu não tenho medo de falar de alguma coisa triste da minha vida, de um trauma. Quando a gente ama e a gente confia, a gente não tem medo de lidar com essa relação. E se a gente aplicar isso à nossa vida como um todo, por exemplo, se a gente aprender a se amar, se a gente aprender realmente a confiar em nós, no sentido de olhar para dentro da gente e dizer acerca de si mesmo, né? Não, Rodrigo, você tem seus defeitos, tem suas qualidades e é isso. Você é um ser humano integral. Você não precisa ter medo de ser quem você é. Você pode se amar, embora tenha um monte de coisas que você precisa crescer, melhorar, avançar, amadurecer, mudar, mas olhe para você com carinho, olhe para você com confiança, se ame de verdade, sabe? Porque a partir desse amor próprio, você vai expulsando o medo, porque se o outro falar algo negativo a meu respeito sobre algo que eu faço, mas eu me amo, eu gosto de mim, eu confio, eu gosto, eu olho para mim e até posso concordar com a pessoa, realmente, esse aspecto aqui não foi legal do que eu falei, do que eu fiz, mas aquilo não te destrói, aquilo não te torna um ser humano inferior a ninguém. Então, o medo de tomar iniciativas vai diminuindo cada vez mais se você aprende a se amar e a se reconhecer e a dizer, poxa, tudo bem que eu posso não ter feito aquilo com o máximo de perfeição. Pode ser que se eu tentar comparar aquilo com o que outra pessoa fez, o da outra pessoa ficou super legal, mas é o que eu consegui. É o que eu consigo, é o meu limite, é a minha possibilidade. Então, se amar te faz arriscar mais também. Se amar te faz tentar, não ter Olha medo só, de e tentar. esse assunto não acaba, porque ó, se amar, se reconhecer e se aceitar, Sim, sim. né? Quando a gente resolve isso dentro de si, o medo ele vai perdendo espaço. Porque e daí se eu falhar? E daí se eu for apresentar o trabalho e naquele dia eu não estou muito legal e eu me embananar nas palavras e eu gaguejar e de alguma forma eu me der um branco? Quem que nunca teve um branco na vida? Quem que E nunca gaguejou? esse tipo de pensamento te eleva, porque você fala, e daí se eu gaguejar? Então, Uhum, assim, você já vai preparada, se gaguejar, tô nem aí. E aí uhum. você pode nem gaguejar, porque você está Sim, muito confiante, né? exatamente. Já se você deixa o medo tomar conta de você, você nem lida com a possibilidade de gaguejar. Ou seja, você nem vai, você fica em casa, você inventa uma desculpa. Então é isso, é parar de ficar se autocobrando também de uma maneira exagerada e, e também colocar um pouco mais de racionalidade. O medo, às vezes, ele leva a gente para um mundo da fantasia. Igual o medo de andar de avião. Poxa, eu tenho medo de andar de avião. Tudo bem, é um medo que você reconheceu, está ali presente em você. Mas leva isso para o campo racional. Quais são os meios de locomoção mais seguros da Terra? Em primeiro lugar é o elevador, em segundo lugar é o avião. O carro está lá embaixo, quarto ou quinto lugar. Então a gente não tem medo de viajar de carro, que tem muito mais possibilidade de ter acidente e ter morte, mas a gente tem medo de avião, que
Olha só, todos os dias milhares de voos acontecem no Brasil. Todos os dias. A cada 1 hora tem um voo diferente acontecendo. Quantos aviões caem? Quando cai um avião, ele é notícia no Jornal Nacional, né? Todo mundo. Qual foi a última vez que você viu um acidente fatal com um avião, etc e tal? E todos os dias tem milhares de voos. Por que você acredita que justamente no seu o seu vai cair? Então esse medo ele também flerta com a fantasia, ele lida também com uma coisa que está fora das estatísticas. E medo de viajar de carro, que deveria. Você estaria mais respaldado em ter medo de viajar de carro do que de avião, você não tem tanto medo assim. Então é um negócio que às vezes flerta com o imaginário e não necessariamente com a realidade, né? Acontece mais dentro da nossa cabeça, né? É isso. É isso, é um assunto que nossa, a gente ficaria aqui mais tempo falando, porque é muito legal, né? A gente vai se descobrindo, vai descobrindo coisas e a gente quer passar essa informação para frente, que as pessoas se libertem aí desses medos, que muitas vezes ele está mais relacionado na nossa mente, e aí isso nos poda de alguma forma, e isso deixa de acontecer alguns resultados na nossa vida, que são os resultados que a gente busca, que é por causa desses resultados que a gente levanta de manhã, é por causa desses resultados que a gente estuda, que a gente tem um objetivo de vida, e aí acaba que esse medo vai podando a nossa ação para diante daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente busca. É isso aí. Bom, aqueles que estão nos assistindo aí pelo YouTube, fiquem à vontade, deixem aí sua curtida, comentem o que vocês acham a respeito do medo que paralisa. Se vocês convivem com um tipo de medo que paralisam vocês, se você tiver coragem, se você quiser compartilhar, e talvez até parte desse processo de superação desse medo pode ser também compartilhar a sua dificuldade, a sua angústia. Coloca aí nos comentários. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, tá bom? E toda semana a gente tem conversas como essa, maravilhosas, que abrem a nossa visão a respeito da vida e nos fazem nos conhecer melhor, identificar coisas que podem melhorar dentro da gente. Simone, mais uma vez, muito obrigado. Prazer enorme falar com você sempre. Eu que agradeço, para mim também é uma delícia estar aqui. O programa para a gente pensar, para a gente se modificar, para a gente passar informação. Uhum. E é prazeroso estar aqui. Muito bom. Obrigada Até o próximo também, viu? programa. Até o próximo. Tchau, tchau. Até o Tchau. próximo programa.